Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta terça-feira. Quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando a última seção de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. E hoje estaremos estudando um pouco acerca do livro do profeta Jonas. Eu quero transmitir a todos vocês, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, informações básicas, porém essenciais, que vão muito lhe ajudar quando você for ler ou estudar este livro. Amém? Então, vamos ao nosso material teológico concernente ao livro do profeta Jonas e também estaremos tecendo alguns comentários para o nosso melhor entendimento. Eu peço que você me acompanhe, por gentileza. Livro do profeta Jonas. Autor, Jonas, filho de Amitai. Destinatários, Israel e o povo de Deus em qualquer lugar do mundo. Data, aproximadamente entre os anos 785 a 760 a.C. O propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Jonas: mostrar a extensão da graça de Deus. A mensagem da salvação é para toda a humanidade. Panorama, ou seja, o contexto histórico que se passava na história de Jonas, no livro, a história que vai abordar o livro do profeta Jonas. Tá? Jonas precedeu Amós e ensinou durante o reinado de Jeroboão II, o rei mais poderoso de Israel. Tá? A Assíria era o maior inimigo de Israel e conquistou essa nação no ano 722 a.C. O arrependimento de Nínive, capital da Síria, deve ter durado pouco, pois essa cidade foi destruída em 612 a.C. Versículo-chave no livro do profeta Jonas está no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Entenda que aqui, mais de 120 mil homens, trata-se de mais de 120 mil seres humanos, tá? Homens, aqui o termo gênero humano, trata tanto de homens como de mulheres, tá? Pessoas-chave no livro do profeta Jonas, são elas Jonas, o capitão do navio e a tripulação do navio. Lugares-chave no livro do profeta Jonas são Jope e Nínive. Características particulares deste livro. Esse texto difere dos demais livros proféticos, porque conta apenas a história do profeta e não tem sua ênfase nas profecias. Na verdade, apenas um versículo traz o resumo de sua mensagem ao povo de Nínive. Portanto, esse livro é uma narrativa histórica. Foi mencionado por Jesus como um retrato de sua morte e ressurreição. Tá? Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 42, Jesus vai citar o profeta Jonas como um retrato de sua morte e sua ressurreição. Tá bom? O esboço do livro, meus irmãos. Basicamente, o livro do profeta Jonas é dividido em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10, a temática é Jonas abandona sua missão. Tá? Do capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 11, a temática é Jonas cumpre sua missão. Aqui, meus irmãos, é importante então nós abordarmos algo acerca desta divisão aqui. Como nós mencionamos, a primeira parte do livro do profeta Jonas traz como título Jonas abandona sua missão. Tá? O que acontece? Deus ele falou ao seu servo, o profeta Jonas, que este deveria dirigir-se para
a grande cidade de Nínive, capital da nação da Síria, um dos grandes inimigos de Israel. Jonas deveria se dirigir para lá e deveria proclamar o juízo de Deus, né, para aquele povo, porque Nínive, os habitantes de Nínive viviam uma vida de completa idolatria, prostituição espiritual, depravação moral e assim por diante. Uma vida devassa que desagradava totalmente ao Senhor nosso Deus. Então Deus, ele fala ao seu servo, o profeta Jonas, que esse deveria se dirigir à grande cidade de Nínive, capital da nação da Síria, e proclamar o juízo de Deus para aquele povo. Porém, então essa é a missão, né, que Deus dá ao profeta Jonas, que vai ser abordado aqui no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Porém, como diz aqui na temática, né, dessa primeira parte do esboço do livro do profeta Jonas, Jonas abandona sua missão. Por que Jonas vai abandonar sua missão? Porque Jonas, conhecendo o Senhor nosso Deus, ele sabia que se porventura ele fosse a Nínive, proclamasse o juízo de Deus e aquele povo caísse em si e viesse a se arrepender dos seus pecados e clamar por misericórdia, o Senhor nosso Deus é um Deus de grande compaixão, um Deus de muitas e muitas e infinitas misericórdias. E Deus daria uma oportunidade para aquele povo. Então Jonas agora ele vai ter um sentimento de egoísmo. Ele não vai olhar, ele não vai desejar o arrependimento daquele povo, porque aquele povo era um povo inimigo de Israel. Então ele não vai pensar como um homem de Deus, mas ele vai pensar como um homem carnal, e ele vai abandonar a sua missão, ele vai pegar outro destino, certo? Ele vai pegar outro destino, ele vai pegar uma embarcação e ao invés dele ir para Nínive, ele vai pegar outro destino, certo? Ele vai para uma rota completamente contrária à de Nínive. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Nínive viesse a ser, então, perdoado por Deus, certo? Porém, situações vão acontecer na vida de Jonas quando ele está naquela embarcação indo em outra direção e não indo para Nínive. A Bíblia Sagrada vai dizer que vai se levantar uma grande tempestade no mar. E a embarcação de Jonas e toda a sua tripulação vão começar a perecer, certo? Até que então o capitão do navio, ele dá a seguinte ordem aos tripulantes, né, que todos começassem a clamar aos seus deuses para que porventura os seus deuses viessem a ter misericórdia e viessem livrá-los da morte. Porém, agora Jonas, eu estou resumindo, Jonas ele vai compreender que ele e a tripulação daquele barco, eles estavam perecendo devido à sua rebeldia, devido à sua desobediência. Então ele vai pedir ao capitão da embarcação que o lancem ao mar, que a tempestade cessaria e eles seriam poupados. Porque aquilo estava acontecendo devido à sua desobediência. A Bíblia vai dizer que ele então é lançado ao mar e Deus envia um grande peixe que vai engolir Jonas. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar durante 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Porém, das profundezas, a Bíblia vai dizer que Jonas ele vai clamar a Deus e Deus vai lhe dar uma segunda oportunidade. E então aquele grande peixe vai deixá-lo ali na praia, nas proximidades de Nínive, e ele então agora vai cumprir a sua missão. No capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 11, então, a segunda parte, né, do esboço do livro do profeta Jonas, a temática é Jonas cumpre sua missão. Então Jonas vai proclamar o juízo de Deus sobre o povo de Nínive. O rei de Nínive então vai proclamar um jejum a todo o povo, os mais de 120 mil habitantes de Nínive, os animais deveriam consagrar-se, deveriam jejuar durante 3 dias. Eles creram na mensagem de Deus proferida pelo profeta Jonas. Eles clamaram por misericórdia, eles se arrependeram dos seus pecados. E então Deus vai perdoar aquele povo, vai perdoar aquela cidade, porque eles buscaram a misericórdia de Deus.
É interessante nós percebemos, né, meus irmãos, que mesmo na antiga aliança, onde o povo escolhido, separado de Deus era a nação de Israel, mas isso não significa que Deus ele não estava interessado em salvar os demais povos das demais nações. Pelo contrário, Deus ele usava os seus servos para proclamar a sua palavra também em nações estrangeiras. E o livro do profeta Jonas é uma prova disso. Deus usa o seu servo para proclamar a sua palavra e dar uma segunda oportunidade ao povo de Nínive. E este povo abraça essa oportunidade. Eles se arrependem, pelo menos essa geração, eles se arrependem dos seus pecados e Deus então os perdoa e não aplica a sentença que estava preparada para eles. Amém? Então, esse livro nos ensina, meus irmãos, que Deus sempre está interessado em nos dar uma segunda oportunidade, em nos dar mais uma oportunidade. Mesmo que eu e você venhamos a errar, a transgredir as leis do Senhor, Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão. Enquanto nós estivermos respirando sobre a face da terra, nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de vivermos em conformidade com a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu deixo essas palavras ao teu coração no dia de hoje. A minha oração é que Deus abençoe você de uma forma extraordinária, a você e a sua família nessa terça-feira. E até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.